Livro de Joel, capítulo 1, versículo 4. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, comeu a locusta. E o que ficou da locusta, comeu o pulgão. E aí segue o texto, os vários textos. Capítulo 2, você vai encontrar alguma coisa sobre sofrimentos, sobre dificuldades, sobre perturbações. E lá no versículo 18, você começa a ver a reversão disso. Capítulo 2, versículo 18 diz: então o Senhor terá zelo da sua terra, e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais o opróbrio entre as nações. E ele vai dizendo: não temas, terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque pastos do deserto reverdecerão, porque arvoredos dará o seu fruto, a vide e a figueira darão sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, nosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva temporã. Versículo 25 diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, e o meu grande exército, que enviei contra vós. Comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura da sua santa e bendita palavra, e nos dê um recado santo para as nossas vidas. Em nome de Jesus, digam amém. Amém. É muito importante, ao ler esses textos do profeta Joel, ele conta um tempo exato de sofrimento. Primeiro ele começa dizendo de que haveria uma assolação. Haveria uma praga de gafanhotos e elas comeriam toda a agricultura, e isso aconteceu. E havia uma fome imensa sobre a terra, porque não se vencia os gafanhotos. E atrás do gafanhoto maior vinha um outro de um outro tipo, e um comia frutos, outro comia flores, outro comia folhas, outro comia a cauda, comia o restante que sobrava da plantação. E eles se reuniam e faziam incêndio, faziam queimadas, matavam milhões e milhões e milhões de insetos, mas os que sobravam eram suficientes para devorar o resto. E o profeta Joel falava isso exatamente mostrando a aflição do povo. Tratava-se de povo de Israel. Mas na sequência do capítulo, ele começa a dizer: olha, vou restituir a você. Eu vou abençoar materialmente a tua vida. E vou restituir a você tudo aquilo que o gafanhoto comeu. E ele começa então a profetizar bênçãos materiais e bênçãos espirituais. Chega a ele até a profetizar o que nós conhecemos como Pentecostes. E nos últimos tempos, os jovens terão sonhos, terão unção, poder, algo maravilhoso acontecerá, um fogo poderoso do céu derramará sobre todos os corações. E aquilo serviu como uma palavra profética para o tempo do Senhor Jesus. Dificuldades, e é isso o centro da palavra,
Dificuldades nós temos. Momentos financeiros com dificuldades nós temos. Mas nós temos aprendido de Deus que vem a restituição, vem a mudança da sorte, vem a mudança do rumo. E para aqueles que são fiéis a Deus, a virada é muito abençoada, porque ela vem com fartura material e ela vem com fartura espiritual. Então todos aqueles anos de gafanhoto que ficaram para trás, todos esses anos então são substituídos por um tempo de refrigério material e espiritual. É bênção para a nossa vida isso, porque isso nos ensina que depois de uma praga tão terrível como essas de gafanhotos, há uma resposta material. E eu sempre tenho ensinado a vocês, os propósitos de Deus para o homem são espirituais, mas Ele atua também sobre o material. E eu queria exatamente dizer para vocês, que se a restituição não vem, é porque algo está errado. E aí então, sem sair desta palavra, sem fugir disso, eu queria ir para o livro de Mateus do Novo Testamento. Queria que você aprendesse alguma coisa comigo no livro de Mateus, para você entender o que o Senhor quer te ensinar nesta noite. Mateus capítulo 1. Abra aí se você puder. É muito importante você entender isso. Começa assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Mateus é o evangelista chamado judeu. É o evangelista que quis contar a história de Jesus, mostrando Jesus como o Messias, como o libertador. E por isso, então, ele fala de Jesus não como Deus, ele fala de Jesus como aquele que veio do Antigo Testamento, desde o princípio. E Mateus, ele fala de Davi, e fala de Abraão. Ele começa dizendo, geração de Jesus, filho de Davi e filho de Abraão. Aí ele começa então, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e ele vem com a genealogia. Ele fala de Davi, porque havia uma bênção sobre Davi, dizendo que depois da morte do rei Davi, haveria aquele que sentaria no trono da sua geração, da sua família, e este seria um reinado para toda a eternidade. Quando ele diz isso, ele está dizendo, da tua família, Davi, quando você se for, virá um que será o rei eterno. Por isso que ele diz assim, filho de Davi. Essa palavra é a palavra que diz, filho profético da palavra dada a Davi, lá em 2 Samuel. Então o Senhor Jesus é aquele que foi anunciado para Davi, da tua família virá aquele que vai se assentar no trono e será eterno. Ele é o Messias. E quando ele fala filho de Abraão, ele está se reportando a bênção sobre Abraão e ao sacrifício. Porque aquele sacrifício que nós sempre contamos para vocês, que Deus pediu o filho de Abraão, o filho de Abraão não morreu porque na hora que ele ia sacrificar, vocês lembram, apareceu o cordeirinho, então não precisou sacrificar o filho, sacrificou o cordeirinho. Mas Jesus é o cordeiro daquele sacrifício. Por isso que Mateus começa como rei e termina como sacrifício.
Jesus em Mateus é exatamente filho de Davi como rei, filho de Abraão como sacrifício. Você diz assim, mas não estou entendendo onde o pastor quer chegar. Espera um pouquinho que você já vai entender. É muito importante saber de que genealogia nós somos. Na sequência aqui do Mateus, você vê uma genealogia, uma árvore genealógica, filho de fulano, de fulano, de fulano. Essa genealogia do primeiro capítulo é a genealogia de José, marido ou noivo de Maria. Se Jesus tivesse nascido de José, se Jesus fosse o filho biológico de José, a coisa ficaria complicada. Porque no versículo 11, você vai encontrar um nome aí, você talvez nunca tenha ouvido falar, chamado Jeconias. Esse Jeconias, que é o versículo 11 de Mateus, ele estragou toda a genealogia de José. Porque lá atrás no Velho Testamento, no livro de Jeremias, no capítulo 20, versículo 30, esse Jeconias, ele irritou tanto a Deus, que Deus escreveu em Jeremias 20 e 30, dizendo, esse homem, os seus filhos, não terão mais prosperidade, não terão mais bênção nenhuma, estão fora de toda a bênção de Deus, e se algum filho deles tiver na direção de sentar-se no trono de Davi, pois não sentarão, estão exterminados para isso, estão amaldiçoados para isso. O que significa? Que José, os filhos de José, não eram de linhagem pura, porque havia uma maldição sobre Jeconias. Por isso que Jesus é nascido de Maria, e de José é apenas um padrasto, vamos dizer assim, porque ele não é filho biológico de José. Se Jesus fosse filho biológico de José, ele não poderia ser o rei dos reis. Se ele tivesse nascido biologicamente de José, se ele fosse fruto de uma gravidez normal de homem e mulher, ele não seria aquele da profecia de Davi, que sentaria no trono e seria abençoado. No livro de Lucas tem outra genealogia. A outra genealogia não aparece o nome de Jeconias. Na outra genealogia, a árvore genealógica é de Maria, é da família de Maria. E nesse então Jesus está inserido. Portanto, Jesus está no trono de Davi, porque ele veio de Maria, e Maria era sangue azul. Não havia maldição sobre ela. Tudo isso para explicar para vocês, difícil isso, né? Para explicar para vocês que quem está debaixo de maldição não prospera. Se você conhece alguém que não sai do chão, o gafanhoto come, 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 e ele não tem virada, é porque está debaixo de maldição. Dá para entender isso? Se você não está debaixo de maldição, o gafanhoto toma, mas o Senhor restitui. O gafanhoto arrasa, mas o Senhor retribui. Ele recoloca. Sabe, se você ler Jeremias 20 e 30, você vai ver a condenação que há sobre aquele homem. Você vai ver que a condenação é sobre ele e sobre toda a sua família, nas gerações todas que vieram depois. Existem pessoas que estão gemendo neste mundo, sofrendo neste mundo, porque estão debaixo de maldição. Agora, o nosso sofrimento e a nossa dificuldade, ela é temporária.
Deus pode reverter. Por isso que eu li Joel, e por isso que eu li Mateus. Veja como foi importante Jesus não nascer biologicamente de José. Por isso ter acontecido, ele se sentou no trono de Davi. Ele é o Messias eterno. Ele é o Rei para sempre. É o cumprimento profético disso. O fato de você ter crido no Senhor Jesus quebrou de você toda a maldição. Agora, o gafanhoto pode vir, mas ele não te alcança. Não te alcança porque o Senhor está ali para restituir. Se você tem uma experiência frustrante na tua vida, de derrota, de perda, de lutas todas, saiba que o Senhor está lá te restituindo. Você não está aqui para uma vida miserável, para uma vida totalmente derrotada, para uma história derrotada. Isso só é verdadeiro se sobre você não estiver a graça de Deus, não estiver a unção de Deus. Então você é um homem debaixo de maldição. E aí você vai plantar e nada vai colher, porque não há bênção sobre a tua vida. Esse homem que foi amaldiçoado, ele foi um homem horroroso, incrédulo, cruel. Foi um dos reis mais terríveis que entristeceu de forma definitivamente a Deus. Sem nenhum arrependimento, sem nenhuma atitude, Deus o espalhou na terra, amaldiçoado por tudo aquilo que ele fez. Não é o teu caso. O teu caso é de bênção. O gafanhoto vem, te tira e Deus te dá. O gafanhoto vem, te incomoda, te atrapalha, Deus acrescenta. Vem as lutas espirituais, as dificuldades espirituais, Deus te acrescenta materialmente e espiritualmente. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Você passa 6 meses apertado, mas depois vem fartura. Sabe? Às vezes você anda em dificuldades um pouquinho, mas Deus depois te reverte, te abençoa, te multiplica. E algumas vezes o gafanhoto vem mesmo, vem, mas o Senhor acrescenta na frente. É essa bênção que está sobre você. É esta palavra que está sobre a tua vida. Você nunca vai passar por esse mundo sem que não tenha sofrido a experiência de um gafanhoto dos infernos. Você sempre vai ter momentos na vida onde você tem perdas. Você pode ter perdas na família, você pode ter perdas na empresa, no trabalho, ter perdas em todas essas áreas da vida, mas o Senhor vai te restituir. Eu creio que o Senhor está restituindo. Eu creio que o Senhor está te dando. Há uma palavra de vitória posta em tua vida. E isso é muito importante para os nossos dias, onde o país está vivendo já um período de pessimismo. Em dezembro já esperávamos uma melhora. Em janeiro ela não veio, em fevereiro ela não veio, em março não chegou, e abril está chegando, e o homem está lá deslumbrado. Feliz da vida com tanta coisa que ele viu nesses últimos 2 anos. E nós estamos aqui gemendo. Nossas lojas estão vazias, nossos empreendimentos estão apertados, e nós estamos... Isso aí é um gafanhoto. Sabe, um mau governo é um gafanhoto da vida. Eu diria que aqueles homens que estão em Brasília, que não fazem o que precisa ser feito, e o povo geme por isso, esses são gafanhotos dos infernos. Porque é uma praga que fica no nosso meio, que consome toda a possibilidade de produzir. Homens que fazem leis que levam o povo a ter fome, a ter dificuldade. Eles sabem fazer leis para trazer mais impostos, mais pesos, mais dificuldades, mas pouco fazem no sentido de aliviar. Homens corruptos, homens que
tem propósitos totalmente diferentes à necessidade do povo que está gemendo. Esses homens são gafanhotos dos infernos. Você precisa orar para que esses gafanhotos sejam neutralizados. E você precisa orar já para o que vem depois. Porque esse gafanhoto que está nos comendo agora, não é o primeiro gafanhoto. Nosso Brasil já está em dificuldade nos últimos 10 anos. Nos últimos 15 anos nós já estamos assim. Então esse daí já é o gafanhoto do gafanhoto do gafanhoto. É aquele que já não está comendo mais o fruto, ele já está comendo a raiz. Porque muitos de nós aqui, o fruto já paramos de comer faz tempo. Quanto tempo você não pode comprar um carro novo, fazer alguma coisa nova e tal, que você vem sobrevivendo? Esses são gafanhotos dos infernos que vêm comendo nosso trabalho, nosso projeto, nosso planejamento de vida. E nós ficamos aqui gemendo. Estamos trabalhando, estamos transpirando, estamos fazendo o melhor, mas o fruto é pouco. Que Deus possa estar cumprindo em você, como agraciado de Deus, como abençoado de Deus, o suprimento que Ele vai te dar. Sabe? Ele te recompõe isso. De alguma forma, Ele te sustenta, Ele te guarda, Ele te abre portas. Nos meses que eu estou mais apertado é quando aparecem as surpresas abençoadas, de algum lugar vem alguma coisa melhor, de algum lugar chega um novo cliente, de algum lugar chega uma nova oportunidade, e nós passamos aquele mês, passamos aquele trimestre, passamos aquele semestre. Sabe, Deus vai suprindo. Então, em nome de Jesus, eu os abençoo por seres agraciados. Eu os abençoo por serem abençoados de Deus. Sabe? Que a mão do Senhor seja nessa direção profética de Joel. Que derrame sobre você bênçãos materiais e bênçãos espirituais. Que acrescente sobre a tua vida todas essas coisas tão necessárias para você. E a maldição de Jeconias não tenha nada a ver. Abram Jeremias 22:30. Vocês vão ver que coisa terrível. Algumas pessoas estão amarradas em maldição assim. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. A sua geração não se assenta no trono de Davi. Então, quando ele aparece em Mateus, o que está acontecendo quando ele aparece em Mateus? Essa é uma genealogia que não se assenta no trono de Davi. Vocês entenderam? Pela palavra do Senhor, diz assim: a tua geração não se assenta no trono de Davi. Quer dizer assim, não será rei. Então José, por causa desse Jeconias, José é descendente dele. Então Jesus, ao ser levado a não ser filho biológico, ficou fora de Jeconias. E essa foi a bênção, porque ele entrou na genealogia de Maria e pôde se assentar no trono de Davi. Isso é teologia, é difícil para entender, mas às vezes precisa explicar e as pessoas podem aprender e entender. Por que talvez Deus não permitiu que Jesus nascesse do amor de José e Maria? Porque haveria problemas. E você vê que o que é maldição será posto fora dos seus filhos, não terá prosperidade no seu tempo de vida, e a sua geração não será próspera. O homem que está debaixo de uma maldição dessa é terrível. É terrível. Por isso, queridos, todo servo de Deus, a bênção de Deus está sobre ele.
sabe? A bênção do Senhor, a prosperidade vai chegar. Em qualquer momento ela vai chegar e vai te abençoar e vai ser sobre a tua vida como algo de Deus, a bênção de Deus. Prosperidade no seu tempo, prosperidade para os seus filhos. Agora, se isso não chegou, então você tem que buscar de Deus. Deus, eu reivindico isso. Eu quero prosperidade nos meus dias. Sabe, eu quero prosperidade para mim, sim. Eu quero ser abençoado, sim. Eu quero viver dignamente, sim. Não preciso ser um Matarazzo da vida, mas eu quero ser um abençoado de Deus. Quero ter uma vida digna. Sou filho da graça, sou filho de uma genealogia pura. A bênção de Deus está sobre a minha vida. E é isso exatamente então que eu digo para você. Gafanhotos como esses que estão corroendo os nossos bens, gafanhotos como esses que aparecem na nossa vida, eles são repreendidos. Ontem eu vi um testemunho muito abençoado de um servo de Deus. Foi algo interessante. Ele foi assaltado agora há uns dias atrás, uns dias 2 meses, e roubaram-lhe o carro e todos os documentos. E aconteceu um fato interessante essa semana. Ligou uma pessoa para ele. Ele atendeu o telefone. Ele disse: o senhor não me conhece, mas eu sei o seu nome, o seu telefone, porque achei o documento que estava no teu carro que foi roubado. O seu carro é assim, 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 e estou ligando para o senhor. Primeira coisa, para pedir perdão, porque quero fazer isso, porque sinto necessidade de fazer. Segunda coisa, que eu queria me encontrar, para lhe devolver todos os teus pertences, e queria te devolver o carro também, que está à tua disposição. Aí o irmão Carlos contava isso ontem e chorava, né? Ele dizia assim: eu já vi milagres de Deus de todo tipo, mas eu nunca vi um gafanhoto ser exprimido desse jeito. Aí ele falou para o bandido: só desculpa, eu estou muito surpreso. O que aconteceu na tua vida? O que aconteceu na minha vida é que eu senti uma vontade imensa de ir numa igreja de crente. E eu fui lá e ouvi uma palavra, e aquela palavra tocou meu coração. E quando eu vi, eu estava chorando, e eu ouvi um mover na minha vida, e eu parei tudo que eu fiz. E quando eu fui conversar com o pastor falou: tudo que você puder devolver, tudo que você puder restituir, tudo que você puder fazer, você faça. Um por um, a todos. E aí você vai ser bênção novamente. E ele falou assim: eu estou te pedindo perdão e quero te dizer que, além de devolver tudo, eu queria que você me levasse na tua igreja, porque eu quero dar o testemunho do que aconteceu. Só peço que o senhor tenha coragem de me encontrar, que não vai acontecer nada, nem precisa chamar a polícia, nada, porque o outro ladrão que estava comigo está preso e eu não estou preso. Se precisar ir preso, eu irei, não tem problema. Mas agora eu quero fazer tudo isso que estou fazendo. E o Carlos contava para nós isso, e nós chorávamos juntos, de ver o que Deus faz. Ele diz: o carro, eu não tenho problema nenhum, o seguro ia me devolver o dinheiro, eu ia receber de volta. Mas eu fiquei surpreendido, não é com a restituição do carro, mas com a forma que Deus pegou esse gafanhoto, e como Deus tratou. Então, em nome de Jesus, sabe, o meu papai tinha um costume terrível, que a família não gostava desse gesto do papai. O papai corria atrás de baratas, de insetos, e em vez dele bater a vassoura, ele pegava com a mão e apertava. Eu disse: pai, que loucura, coisa horrorosa. Até hoje nós damos risada lembrando disso. Sabe, Deus pega o gafanhoto e espreme na mão. Deus pega esses insetos que te roubam e espreme na mão. Ai daqueles que te tomam. Ai daqueles que põem a mão sobre vocês. Ai daqueles que te humilharam. Sabe? Ai daqueles que te puseram em situação humilhante. Ai deles. Sabe, o Senhor é aquele que os repreende com toda a veemência, com toda a força.
Se houver no nosso meio alguém que está abatido e triste por lembranças do passado, por perdas, você que está arrasado por sofrimentos da vida, por adversidades da vida, pessoas que tiveram lutas na família, no casamento, pessoas que tiveram perdas enormes, irreparáveis lá atrás. Eu quero vos dar essa palavra, que não é nem minha, mas é a palavra profética, vinda do profeta Joel. Restituirei tudo a você. Aquilo que tiraram dos seus pais, eu te devolverei. Aquilo que tiraram dos seus herdeiros lá, dos seus antepassados, eu devolverei. Em nome de Jesus. Permita só falar uma coisinha do Orlando aqui. Orlando é nosso amigo, um engenheiro querido. O pai do Orlando foi um dos homens mais ricos da Lapa. Desculpa falar de você um pouco. O pai do Orlando era dono de uma metalúrgica aqui na Lapa, enorme, muito grande. Só que quando o papai faleceu, sócios, naquela gana de tomar tudo, fizeram uma forma e deixaram a família do Orlando fora de toda. Orlando, pode-se dizer que é herdeiro de uma pequena fortuna industrial. Orlando hoje é um homem abençoado, engenheiro, tem a sua loja de moto aqui na Vida Sumaré, pessoa querida, conseguiu sobreviver com a sua mamãe. Ele que poderia ter uma situação, está aqui sentadinho, teme a Deus, ama a Deus, ouve a palavra. Quantas pessoas têm histórias igual ao do Orlando? Foram roubados por família, roubados por sócios, roubados por amigos, roubados por pessoas nas quais confiaram. Quantos de vocês prestaram serviços abençoados e depois de terem tanto tempo sido fiéis, foram enganados, foram roubados? Alguns de vocês que se dedicaram a alguém, a um homem, a uma mulher, foram fiéis durante o tempo e de repente tiveram a frustração de um abandono, a frustração de uma atitude de rejeição. Você deu o teu coração, você deu a tua vida, você deu a sua juventude, você deu todo o seu sentimento puro e de repente descobriu alguns anos depois que você estava diante de um crápula, diante de uma pessoa que não tinha merecimento por toda a pureza daquilo que você deu. Nós somos usurpados às vezes, nós somos roubados, muitas vezes nós somos invadidos, subtraídos, gafanhotos dos infernos. Pessoas que você ajudou, pessoas que você abençoou, pessoas que você fez bem, pessoas que você ofereceu o melhor de você. De repente ele vira as costas, lhe dá um golpe, toma o melhor que você tem. São os piores de todos os gafanhotos dos infernos. Mas a palavra de Deus diz a nós que estamos aqui tão pouquinhos: eu restituirei. Eu restituirei. Toma posse para você dizer: eu devolverei a vós outros, daquilo que lhe for atirado. Ninguém te toma sem que dele não seja tomado de volta. Em nome do Senhor Jesus, essa palavra que eu vos entrego aqui, no meio dessa gripe forte, possa balançar com você, animar o teu coração, ensinar você, de toda essa tentativa de explicar genealogia. Então, sabe por que está a genealogia lá? Qual que é a importância da genealogia de Mateus e de Lucas? Elas são diferentes. Por que é diferente? Genealogia não é a mesma coisa?
É que a genealogia muda dependendo de quem é o foco que você... A genealogia, quando põe você, é uma. Quando põe seu marido, é outra. É a mesma família, mas é uma outra árvore, ou pelo menos é um outro arranjo, uma outra formatação. São coisas que na Bíblia ninguém sabe, ninguém estuda. É só mesmo para esses teólogos que ficam aí a madrugada lendo, que a gente vai aprendendo e entendendo de Deus esses detalhes da palavra de Deus, que é tão rica, que é tão maravilhoso. Mas tudo isso para dizer para você, a restituição chegou. Entendeu? E se ela não vier com toda abundância agora, ela virá o suficiente para te sobreviver, para te estabilizar. Viu? Nem os gafanhotos de Brasília têm o poder de matar a tua agricultura. Nenhum deles. Eu abençoo a tua empresa, o teu trabalho. Eu abençoo a tua renda, a tua receita. Eu abençoo o teu escritório. Eu abençoo a tua família, os teus negócios. Eu abençoo os contratos que você tem assinado. Eu abençoo aqueles que já foram assinados e que você tenta agora cumpri-los. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, a bênção de Deus é sobre você. Nenhuma malignidade possa te destruir nesta hora, porque o Senhor é contigo, o Senhor é quem te sustenta, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te abençoa. A maldição de Jeconias, em nome do Senhor Jesus, sai! A maldição de Jeconias, em nome de Jesus, sai! Isso. Jeconias é um nome que fora apagado da graça de Deus. Viu? Não é um bom nome para você botar em filho, não, viu, Jeconias? As mamães acham um nome melhor. E esse é o nome que está apagado na palavra de Deus. Amém? Gostaram da palavra? Glória a Deus.